Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o livro O Rio, de Joaquim Manuel de Macedo, antologia de crônicas organizada por Michele Strozda, que apresenta um panorama da nossa imprensa no período imperial. Michele, o Joaquim Manuel de Macedo publicou crônicas na seção Passeio do Jornal do Comércio sobre o Rio de Janeiro. E essas crônicas estão todas reunidas aqui no livro Um Passeio pelo Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Por que essas crônicas, é o que eu queria muito saber, se tornaram assim referência em estudos assim sobre a memória geográfica e cultural da cidade? Porque ele parte do físico, das belezas naturais e das construções da intervenção urbana. E ele transitava bastante, reparava não só nos tipos, nas mudanças, o que vinha acontecendo em pontos de referência nessa cidade. Mas ele conhecia a cidade geograficamente? Geograficamente. Ele podia falar sobre isso? Sobretudo, era um trabalho que ele tinha também. Ele era muito versátil, profissionalmente. No momento em que ele dava aulas no Colégio Imperial Pedro II, de História e Coreografia, que hoje nós chamamos de Geografia, ele era, de uma certa forma, obrigado a estudar e a vivenciar muito o clima dessa cidade, né? Tem então, uma crônica aqui sobre o Colégio Pedro II, Colégio Pedro muito II, bonita. muito gostosa, não né? é? E aqui está o livro inteiro, está aqui dentro. Nós não compilamos toda a obra jornalística dele, nós só compilamos o que havia de mais imprescindível e fundamental para se entender e contextualizar a obra dele naquele momento. Porém, o Memórias do Arruda-Ouvidor e Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, pela importância, foi cotejado de forma integral, porque é uma questão até de saudar o leitor com todo esse empenho, esse trabalho imortal, né, dele. É um documento de memória cultural da cidade que... Nossa, de valor sempre inestimável, de valor não inestimável. Ô, Michele, o que você me diz de Memórias da Arruda-Ouvidor? O que há de mais interessante? Memórias da Arruda-Ouvidor é a minha menina dos xodó olhos, aqui? é o meu xodó no livro. Porque ele parte de uma rua, né, que em tese... Você vê como é que é a verve do escritor, do jornalista, a questão das observações argutas, na observação de tipos, e a Rua do Ouvidor, ela era um chamariz para isso, né? Porque naquele momento, naquele período, a Rua do Ouvidor era o grande espaço de efervescência cultural da cidade. O Rio de Janeiro pulsava na Rua do Ouvidor. E características assim de hábitos e costumes da época também são descritas aqui, casos pitorescos? São descritos, ele conta episódios específicos e aspectos dos ambientes da Rua do Ouvidor, a forma de trafegar do público. Como ele tratava as mulheres, hein? As mulheres ele tinha com muito apreço, porque inclusive o gênero crônica e folhetim, um dos focos de público eram, enfim, as mulheres eram muito requisitadas. Não só as mulheres, mas também os jovens, o público jovem. Hoje em dia a gente também vive muito isso, né? À toa que as telenovelas herdaram muito desse sabor do folhetim. Humano, né? Como entra pais com as e filhos relações se humanas, relacionam. a questão da família, do posicionamento dessa família, como a questão da educação. Como ele era professor também, ele navegava com muita facilidade sobre esse tema da educação. E era muito versátil, né? Porque ao mesmo tempo que ele dialogava com esse público em tese mais moderado, conservador, ele também estava na noite. Ele ia aos espetáculos teatrais para criticar no sentido de resenhar, de analisar os espetáculos. Escrevia política, então também estava nas plenárias políticas. Então ele era um homem político no sentido de frequentar N ambientes, N públicos e de saber a linguagem de cada um, manejo, de conduzir conversas com cada um. Então as mulheres eram um prato cheio para ele. Ele aprendia muito com as mulheres, né? Quem não aprende, né? Não é mesmo? Rio de Janeiro, de manhã, de tarde, de noite, todo esse universo, né? De todas as classes sociais e a mentalidade também dessa cidade. Isso se refletia nos textos. Então, por que também de escrever textos de gêneros jornalísticos diferentes e sobre assuntos diferentes? Porque você alcança um número maior de público. Isso que é óbvio para a gente hoje, naquela época era arrojado, era ousado. E ele colaborou muito para essa ousadia, né? Para esse amadurecimento da literatura. Muito bem. A criação de um imaginário sobre a cidade, seus desdobramentos e transformações
podem ser conferidos na exposição Rio de Imagens, uma paisagem em construção. Vamos ver mais um pouco de tudo que a mostra apresenta na entrevista com o seu curador, Carlos Martins. O MAR, Museu de Arte do Rio, é um espaço cultural que tem como proposta integrar museu e escola de arte. Ícone da revitalização da zona portuária, o complexo abarca 2 prédios. Um deles é a Escola do Olhar, espaço voltado para a educação e porta de entrada do museu. O segundo é o pavilhão de exposições, que neste momento reúne 4 mostras. O arquiteto e artista plástico Carlos Martins é um dos curadores da exposição Rio de Imagens, uma paisagem em construção, que faz uma leitura da cidade e de suas transformações ao longo do tempo, através de obras de artistas como Tarsila do Amaral, Di Cavalcante e Lazar Segal, entre outros. Carlos Martins, o Rio de Janeiro foi muito marcado pela modernização do prefeito Pereira Passos no início do século XX. Há na exposição também uma seção que mostra, que apresente ao público toda essa evolução e essas transformações? A ideia foi, porque são 2 salas, 2 grandes salas que nós dividimos por assuntos mais ou menos coerentes, e a passagem de uma sala para outra é essa ruptura da modernidade. Então, é o começo do século XX, é a República que se firma, é o Brasil que se propõe perante o teatro mundial e a cidade que se moderniza. Então, nós fizemos, a partir das fotografias do Ferrez, refez aquela projeção para dar a sensação ao visitante de que estaria passeando pela Avenida Rio Branco daquela época. A exposição tem assim umas joias ou umas vedetes, por exemplo. O cartão postal de Tarsila do Amaral é uma delas, não é? Maravilha, é verdade. Não é? Aquilo é transformando um lugar, não é? Num ícone da cidade, que é o Pão de Açúcar. Não é? Na verdade, chama cartão postal e você percebe que não é uma paisagem do Rio de Janeiro, mas é uma paisagem do Brasil. E, no entanto, no centro da pintura, no centro da composição, tem o Pão de Açúcar. Quer dizer, é exatamente o resgate do... Não é bem um resgate, é estratificar uma forma que já era do imaginário das pessoas de identidade. Agora, vindo para o século XXI, com uma influência muito forte dos meios digitais, além de um olhar mais social do artista sobre a cidade, não é isso? Como isso se traduz nas obras? Que parte da exposição se refere exatamente a isso, ao nosso tempo? Pois é, depois da Idade Moderna do Pereira Passos, dos modernistas dos anos 20 e 30, que tem uma seção que eu acho bastante interessante, que são de trabalho sobre papel, utilizando o Rio de Janeiro como um assunto subliminar. Na verdade, não é o assunto, mas é influenciando o trabalho, a composição que eles apresentam. A gente passa, então, para a última sala, que são esses artistas contemporâneos que resgatam essa imagem do Rio de Janeiro com um olhar muito mais crítico, irônico e, às vezes, bastante assim, veementes politicamente falando e utilizando essas novas mídias, como você diz, está certíssimo, e, enfim, põe numa linguagem contemporânea um assunto que o Rio de Janeiro ainda fornece. No próximo bloco, A ficção brasileira engatinhava e o Macedo foi pioneiro na formação da literatura brasileira.